Bom, seguindo aqui agora para a gente falar sobre mercado da bola, ontem a gente repercutiu com vocês aqui algumas situações que aconteceram sobre o Marcos Leonardo, que é o seguinte. A gente repercutiu ontem, né, que o Flamengo aí já estava interessado nele faz muito tempo, aí depois o Flamengo não queria mais avançar em um negócio pelo Marcos Leonardo, porque, segundo o Flamengo, o Marcos Leonardo e seus empresários desdenharam do Flamengo no ano passado, quando ele não quis ir para o Flamengo e deu prioridade para o São Paulo. Aí que o São Paulo fechou lá um acordo com ele, mas não conseguiu a liberação com o Al-Hilal, toda aquela coisa, aquele trauma, que foi bem triste ano passado pela não vinda do Marcos Leonardo. Aí, segundo algumas informações que o Vender Casagrande trouxe ontem, ele, cara, nunca se mostrou animado em morar no Rio, em jogar no Flamengo, nunca se mostrou animado. Ele queria voltar para o Brasil no passado, né? Porque teve aquela questão lá que ele não ia ser inscrito e tudo mais. E ele queria jogar no São Paulo, que é o time de infância dele e principalmente da família. Principalmente da família. Aí o que acontece? Tá agora um novo impasse lá, porque além do Darwin Núñez, que já estava lá, o Al-Hilal acabou de contratar o Benzema, né? Então, tipo assim, ele tem a concorrência do Darwin Núñez e do Benzema. E ele não deve jogar ou mesmo perder espaço lá no time do Al-Hilal. E tá aí, ó. Segundo Alexander Vieira, que informação que ele traz, ó, conversei com o staff de Marcos Leonardo desde a semana passada e a resposta continua a mesma. Ele deve ficar no Al-Hilal até o meio do ano. O São Paulo não procurou ele novamente. Isso aqui é importante, tá? O São Paulo não foi atrás dele agora, né? Depois que aconteceu ano passado, na janela do meio do ano. São Paulo não conversou mais com ele, nem com o Al-Hilal, ninguém, né? Não viu ano passado e morreu ali, tá? Os empresários do jogador vão avisar o São Paulo quando ele voltar ao futebol brasileiro no futuro, tá? Então tá a informação que traz o Alexander Vieira, tá? O Marcos Leonardo não vai vir pro São Paulo agora, nem nada, nem pro Brasil, a não ser que aconteça um negócio assim, sei lá, completamente inesperado. Ele não vai vir agora, deve ficar até o meio do ano no Al-Hilal e depois deve ser vendido pra Europa. Aí, porém, segundo essa informação que o Alexander Vieira traz, os empresários devem avisar o São Paulo. O Marcos Leonardo está na Europa, ou no Al-Hilal mesmo, quer voltar para o Brasil. Eles vão avisar o São Paulo aí, ó, tô querendo voltar para o Brasil. E como é o time da família dele, o time que ele queria vir jogar no passado, quando teve aquela questão lá dele não ser inscrito no campeonato árabe, ele deu prioridade para o São Paulo. O Flamengo foi atrás, tinha interesse, né? Eu lembro que até outros times também estavam interessados, né? Porque né, São Paulo tá negociando empréstimo pelo Marcos Leonardo. Aí vai aparecer 200 times querendo também. Pô, empréstimo pelo Marcos Leonardo também vou querer. Vai aparecer o Galo e outros times lá também em 2025. Então tá aí. Quando ele voltar ao Brasil, São Paulo vai ser avisado aí, né? Porque é a vontade dele, da família dele e tudo mais. Vocês lembram que no ano passado surgiu, né? Quando começou esse papo de Marcos Leonardo, começou a sair várias fotos antigas de quando ele era criancinha. Ele e o pai dele no Morumbi, né? E eu nem fazia ideia disso, tipo assim, nem sonhava que o Marcos Leonardo era São Paulino ou era criança, né? Porque depois o jogador vira profissional, aí as coisas mudam um pouco, isso é normal com o história de jogador. Aí tinha foto dele pequenininho lá no Morumbi, com a camisa de São Paulo, com o pai dele também, entendeu? Então, é algo curioso que aconteceu no passado, mas infelizmente o São Paulo não conseguiu trazer ele. Não conseguiu a liberação junto ao Al-Hilal, mas quem sabe um dia ele não possa vestir o manto tricolor. Vamos ficar no aguardo aí. Ele é muito jovem ainda, cara. Tipo assim, eu não sei nem o que o Marcos Leonardo foi fazer no Al-Hilal, sinceramente. Ele tá na Europa, disputando vaga na seleção, né? Achei que a saída dele para o Al-Hilal aí deu uma bela escondida nele, visando até a Copa do Mundo, que vai ter no meio do ano. Porque acho que ele teria potencial aí para brigar por uma vaga, ainda mais que centroavante é uma posição que não tem dono na seleção. É sempre não. Desde muito tempo é uma posição carente, né? Então acho que ele ter ido para o Al-Hilal aí perto da Copa, acho que foi até um erro, né? Pensando em projeção de carreira, Copa do Mundo e tudo mais, né? Mas enfim, quem sabe um dia ele não vista aí o manto São Paulino, né? O manto tricolor. Já vestiu como torcedor, né? Tem um monte de foto aí. Agora, quem sabe, como jogador. Certo, minha rapaziada? É o seguinte, ó. Nesse último jogo contra o Primavera, o Crespo fez aí algumas mudanças aí no time titular do São Paulo. São Paulo que jogou com o time titular ali, com o mesmo time basicamente, contra Palmeiras, Flamengo, Santos pelo Paulistão e Santos pelo Brasileiro. Foram 4 jogos seguidos aí
basicamente com a mesma equipe, né? Uma mudança aqui, outra ali, mas se for pegar a base do time titular, jogou aí esses 4 jogos seguidos. Aí o Crespo fez algumas mudanças no jogo aí contra o Primavera. A gente teve contra o Primavera o Luciano, o Calé e o Danielzinho, que começaram no banco. Os 3 entraram no segundo tempo e inclusive jogaram muito bem, ajudaram aí na virada do São Paulo, então a gente imagina que eles devam voltar para o time titular hoje contra o Grêmio, justamente porque eles ficaram no banco contra o Primavera, então é natural aí eles voltarem para o time titular hoje contra a equipe do Grêmio, tá bom, rapaziadinha? Seguinte, ó, ontem a gente repercutiu com vocês aqui a informação de que se o São Paulo for para a final do Campeonato Paulista, a gente não teria o Morumbi. Por quê? Porque, é claro, já tem show marcado aí e é show no dia da final do Paulistão. Então é isso. Final do Paulistão sem Morumbi se o São Paulo chegar. Aí o que acontece? Segundo Alexandre Vieira, o Macis tem articulado nos bastidores para ter o Morumbi à disposição caso o São Paulo chegue à final do Paulistão, já que as finais serão nas mesmas datas de shows do ACDC, tá? Então, saiu essa informação ontem que vai ter show, já tem show marcado aí para o dia da final, e agora, segundo Alexandre Vieira, o Márcio está aí articulando, trabalhando, se movimentando nos bastidores para, irmão, tentar, de alguma maneira, não sei como, ter o Morumbi na final, caso o São Paulo chegue. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. É um tipo de coisa que é inacreditável, tá? Você jogar um jogo, imagina, você pode foi pra final do Paulistão, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, sei lá. E a gente tem que jogar em outro estádio, porque tem show no Morumbi. É um negócio, cara, assim, vergonhoso, ridículo, patético, entendeu? Um negócio assim bizarro. Não sei se vocês vão lembrar, em 2024, quando o São Paulo é eliminado foi pro Galo, né, na Copa do Brasil, né, na fase seguinte, que eu nem vou lembrar agora qual era, se o São Paulo tivesse passado do Galo na Copa do Brasil de 24, a gente não ia ter o Morumbi, porque já tinha show marcado ali e seriam nas datas dos jogos da Copa do Brasil, que seria a fase seguinte, caso o São Paulo passasse, também não teria o estádio de Morumbi. Bizarro, né, mano? Bizarro. Aí vocês lembram que no ano passado, quando tava ali naquela reta final de Brasileiro, tinha aquela coisa, ó. Se o São Paulo for para a pré-Libertadores, tem conflito aí de possíveis jogos da pré com o show no mês de fevereiro. Esse era um problema que a gente repercutiu muito ano passado. Infelizmente, São Paulo não foi para pré, então não teve esse problema. Entendeu? Mas, irmão, a gente tá cada vez mais aqui falando sobre conflito aí de jogo e de show. É a herança que a pior gestão da história deixou. Entendeu? É bizarro. Ah, você vai ter que jogar, sei lá, no Pacaembu, no gramado de plástico. Vai ter que jogar na Vila Belmiro porque Morumbi está com jogo. Cara, é vergonhoso isso. Entendeu? Ainda mais depois do que a gente viu no caso do camarote. Pra que serviam os shows? Né? Caso do camarote que eu tô citando lá, né, do Douglas Schwartzman, da Mara Casais e tudo mais, né, então depois que a gente viu o que aconteceu em relação a camarote, a show, a gente fica mais pé da vida ainda quando fala sobre show, né, ao invés de jogo no estádio de futebol, que é para ter futebol, ou pelo menos deveria ser assim, entendeu? Então, primeiro, vamos ver se São Paulo vai chegar aí, se chegar, vamos ver se o Macis vai conseguir aí fazer algum tipo de movimento para ter o estádio, entendeu? Mas eu já acho o negócio bastante complicado porque, né, geralmente tem muito show, não sei se é todos, né, não gosto muito de show, mas tem muitos shows que a venda de ingresso começa bem antes, né, e esse show é em março, entendeu? Em março, que coincide ali com a final do Paulistão, então falta pouco tempo aí, então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, certo, rapaziadinha?